gol fica muito mais demarcado, digamos assim. Olha, o Olaria tem o goleiro Henrique, veio para o segundo turno, tá jogando todas. Depois, Ivan, lateral direito, com a número 2. Thiago Eleutério, o zagueiro número 3. O outro zagueiro, Rafael, com a número 4. E na lateral esquerda, Amarildo, meia dúzia. No meio de campo do Olaria, número 5, David. Com a número 8, Danilo. Com a número 10, Renan Silva. Tem sido um dos destaques do time. E o Vitor, com a número 11. O ataque tem com a 7 o Felipe, artilheiro do time, com 6 gols. E Valdir com a número 9, compondo a dupla de ataque do time escalado pelo Cleimar Rocha, o técnico do Olaria Atlético Clube, que então taticamente está distribuído assim em campo o time do Cleimar Rocha, né? Com os 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. O Olaria que joga por um empate para estar nas semifinais da Taça Rio, já a partir do próximo sábado. Vamos confirmar agora a escalação do Vasco da Gama, do técnico Ricardo Gomes, que poupou os 2 jogadores que estão pendurados, né? O Ramon e o Alexandre. No mais, é o time titular, que tem Fernando Praz, com a número 1, Alan, que se firma na lateral direita com a 35, Dedé, 26, Anderson Martins, 25 e Márcio Careca, 32. Meio de campo do Vasco, Rômulo com a número 37, Felipe Bastos, número 21, Diego Souza, 10 e Felipe, número 6. No ataque, Éder Luiz com a 7 e Leandro com a 19 no lugar do Alexandre. O técnico é o Ricardo Gomes. O Vasco que vem para campo neste momento. A torcida do Vasco muito feliz, vai aplaudindo o time. Aí está a entrada em campo do Vasco da Gama, o Fernando Praz, esse uniforme vermelho com a faixa na cor verde ali. É realmente muito bonito esse uniforme, essa escolha do Fernando Praz. O Felipe é uma das atrações, rodeado pela criançada. As crianças, uma tradição na entrada em campo dos times no futebol carioca. Isso é muito legal, é um incentivo. E aí você vê o time do Olaria também entrando em campo nesse momento. Tá ali o zagueiro Rafael. E o Vasco, taticamente, como é que é distribuído o time do Vasco em campo? Olha, Fernando Praz, Alan e Márcio Careca os laterais, o Dedé e o Anderson Martins, o Rômulo, o Felipe Bastos como os volantes, né? O Felipe e o Diego Souza como os meias, o Leandro e o Éder Luiz no ataque. Em tese, o Éder Luiz hoje vai fazer um pouco mais de área, né? O Leandro mais nas beiradas do campo, mas na prática a gente vai saber disso daqui a pouquinho. Apita o jogo, Felipe Gomes da Silva, os assistentes. Rodrigo Figueiredo Correia, o Wendel de Paiva Gouveia e ainda o Lenilton Gomes Júnior e o Leonardo Moreira como os assistentes de linha de fundo, compondo aí o quinteto de arbitragem, porque tem ainda o 4º árbitro. Vamos então ali à beira do gramado do estádio Moacirzão, em Macaé, 28 graus a temperatura, dia extremamente agradável. Ali está o repórter Jorge Guilherme. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Luiz. Realmente um vento, uma brisa que sopra aqui em Macaé, tempo muito bom. E aqui ao meu lado, Leandro. Tempo muito bom também para começar como titular, Leandro. Uma oportunidade de mostrar serviço, você que vem entrando bem. Como é que você está encarando essa chance nesse jogo, que pro Vasco não tem nada de amistoso? Claro que não. Não viemos aqui para brincar, viemos para manter a boa fase que a gente está. Estamos jogando bom futebol. E é o momento de estar aproveitando a oportunidade que eu estou tendo. Obrigado, boa sorte. Ricardo Gomes e o Luiz falou muito nisso, de que o time vai para cima e quer ser primeiro no grupo. Porque existe uma conta simples aí, né? A tendência, se o Olaria se classificar, é que nós tenhamos um Flamengo e Olaria na próxima fase. E aí o Fluminense e Vasco, né? Quer dizer, o Vasco teria um confronto com o Fluminense, o último campeão brasileiro. Se o Vasco tirar o Olaria, a tendência então é que ele enfrente o Botafogo e aí nós teríamos um Fla-Flu na outra semifinal. Tem esse componente aí. Ou seja, se o Vasco demole, ele joga o Olaria no caminho do Flamengo. Júnior, sua expectativa? O Vasco não crescendo e o Olaria, que é a surpresa desse campeonato no segundo turno. Está praticamente invicto, perdeu na primeira rodada também, depois não perdeu mais. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. A verdade, Luiz, que além dessa boa campanha do Olaria, a gente viu a transformação do Vasco, né, do primeiro turno da Taça Guanabara para a Taça Rio. A chegada do Ricardo Gomes, vários jogadores, né, o Felipe foi reincorporado e a gente viu e tivemos, né, a certeza que o Vasco realmente é uma equipe encorpada na quarta-feira com aquele resultado que teve, ganhando do Náutico dentro dos seus domínios. E, naturalmente, não vai precisar ficar escolhendo adversário o Vasco, não. Eu acho que, pela forma como está hoje, qualquer adversário o Vasco tem condições de bater. José Roberto Wright, a arbitragem desta tarde. A Federação
a comissão de arbitragem do estado do Rio de Janeiro trazendo vários jovens. Felipe Gomes da Silva, a gente está vendo ele aí, é mais um árbitro que ainda não tem um renome nacional. Boa tarde, Raiz. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a você, amigo da Globo. É um bom árbitro, nós tivemos a oportunidade de vê-lo atuando 2 vezes nesse campeonato. Eu acho que o critério de instalar árbitros jovens é importante, porque se faz necessário uma renovação rápida, principalmente no futebol do Rio de Janeiro. Mas o Felipe é um bom árbitro, espero que faça um excelente trabalho. O Olaria vai ficando à direita do seu televisor, o Vasco à esquerda, tudo pronto para começar o jogo. E você curtindo na Globo todos os detalhes desta última rodada da Taça Rio. Lembrando que Boa Vista e Duque de Caxias se enfrentam. O Duque de Caxias tem possibilidade de classificação, teria que vencer o seu jogo e aí torcer para tropeços do Botafogo, e aí ou Olaria ou o Fluminense, né, ou seja, de 2 dos 3, para que ele, Duque de Caxias, conseguisse a classificação, ainda assim tirando um saldo de gols. No momento em que autoriza Felipe da Silva, bola rolando, está valendo a última rodada da Taça Rio. Vamos conhecer os semifinalistas pela ordem dos grupos, ou seja, os confrontos do próximo fim de semana na luta pelo título carioca da temporada. Bola também já está rolando em São Januário para América e Botafogo. Aí vai chegando o Dedé. Bola fica na direita, Danilo tentou um toque de cabeça. Ela vai saindo em lateral, que favorece o time do Olaria. Aí lá o Ivan jogou praticamente todas no campeonato lateral direito do Olaria. Em volta redonda, a bola rolando também para Flamengo e Macaé. Recuperação do Vasco que está jogando. Felipe Bastos acabou perdendo. Recuperação do Olaria. Bola em profundidade, o Márcio Careca, esperto, interceptou essa bola em profundidade ali para o Valdir. Na direita vai chegando o Éder, tentou botar mais à frente. Diego Souza recebe, levantou a cabeça, cruzamento, o Leandro escorregou. E a sobra na esquerda, Felipe clareou para o Leandro, chegou finalizando e chutando sobre o gol. Nesse primeiro ataque, o Leandro ficou sentindo ali o tornozelo esquerdo. Foi o homem que ocupou a área. E o Felipe com as suas distribuições, né? Dava até para dar um come no zagueiro, hein, Leandro? Se ele dá um corte, fatalmente o zagueiro não tinha como recuperar. Ia cair na perna boa, que era a perna direita, né, Luiz? Você prefere o Leandro ou o Éder Luiz mais na área? Luiz, eu acho que nenhum dos dois tem essa característica. São 2 jogadores rápidos que usam principalmente da velocidade para poder chegar. Eles vão ter que se entrosar, Luiz. Quando um tiver aberto, o outro naturalmente vai ter que ocupar esse espaço dentro da área. Aí o trabalho do Rafael. De esquerda, dá um chutão lá por ataque. Chegou bem o Felipe. Totozinho atrás. Recebe na volta o Valdir do lado esquerdo. Ficou no chão o Valdir, justo está marcando a falta do Anderson Martins. Vamos ver de novo, olha. Aí o Valdir, ele sai um pouquinho da trajetória. E atropela literalmente. Bem marcada a falta ali. E aí o Anderson Martins passa por cima do Valdir. Aí você vê o Fernando Praz orientando. Na verdade, só o Alan vai ficando na barreira. Apenas um homem. Tem cobrança de falta para o Olaria, que joga pelo empate para conseguir classificação. Aí a cobrança de falta, levantamento. A bola vai saindo em lateral. Aí voltando lá o Rafael. Rafael que fez um gol nesse campeonato, exatamente numa jogada de bola levantada. Como foi essa? Veja o Alan. Atrás dá para o Dedé. Vira o jogo do lado esquerdo para o Márcio Careca. O Ramon foi poupado porque está punido com 2 cartões amarelos. Tem 2 cartões amarelos e se recebesse um terceiro, não poderia jogar a fase semifinal. Mas não jogando, ele está zerado, né? Todo mundo entra zerado nas semifinais da Taça Rio. Se o cara for suspenso hoje com o vermelho ou tomando o terceiro amarelo, ele tem que cumprir. Então são muitos jogadores poupados aí na rodada por conta disso. Claro, falando dos clubes que estão classificados, né? Dos 3 que estão em tese classificados. Diego Souza vai levando, tentou a jogada na direita para o Éder. Alan passa, Éder levou, mais pelo meio. Tocou atrás no Felipe Bastos, Diego Souza, arrumou para o Leandro, trouxe para o pé direito, devolveu Diego Souza! O chute saiu fraquinho, mas a bola passou triscando o pé da trave esquerda.
Felipe Bastos, Diego Souza. O Leandro, tem a impressão que o Leandro ia tentar a finalização, mas deu uma bola redondinha para o Diego Souza. Mas o deslocamento, Luiz, do Diego, que obrigou exatamente ao bom passe do Leandro. E o Diego, né, Júnior, tá tendo esse papel mesmo. É aquele, antigamente era ponta de lança, né, que chega bem, tá ali para finalizar. É o número 10 antigo, né, Luiz? E ele com liberdade, ele ocupa bem esses espaços ali, chegando inclusive como um homem surpresa, né, para as finalizações. Lembrando que a bola rola e com o empate em Macaé, o Olaria vai se mantendo como segundo colocado do grupo, né? O Botafogo está jogando contra o América, teria que vencer o seu jogo aí para, dependendo da derrota do Olaria, conseguir classificação. A torcida do Vasco está muito animada. Há algum tempo, né, a gente não via a torcida do Vasco com tanta animação. O time vai aos poucos ganhando a confiança da galera. Tá aí o Éder Luiz. Alan, marcado pelo Amarildo. Tocou atrás no Dedé. Dedé que já fez 3 gols no Campeonato Carioca. Alan. Leandro se movimenta pelo meio, o Éder está na ponta direita. Amarildo chega na dividida, o lateral é do Vasco da Gama. Hoje no Domingão do Faustão tem muitas surpresas e emoções e tem também a presença, Júnior, do Imperador Adriano. Hoje no Domingão do Faustão, Adriano abrindo o coração. Nós vamos chamar a atenção, Luiz, principalmente o Olaria tem um sistema defensivo, né, bem sólido. E a gente vê que começa exatamente na marcação já dos homens de frente, né? É uma equipe que coloca a maioria dos seus jogadores atrás da linha da bola. É a melhor defesa da Taça Rio. O Olaria sofreu apenas 4 gols em 7 rodadas. O Olaria que não perde há 6 partidas. As últimas 6 rodadas. Perdeu na primeira da Taça Rio. Depois 4 vitórias e 2 empates. Leandro. Tem muita velocidade o Leandro. Caiu. O juiz entendeu que foi tudo normal. Sai jogando o Victor. Thiago Eleutério na direita para o Danilo. Lateral que favorece o time do Olaria. Vai lá o garoto Ivan para fazer a cobrança. Por enquanto a bolinha não deu ar da graça, hein? Nada de rede balançando na rodada. São 5 jogos simultâneos, além de Resende e Madureira, Cabo Friense e Volta Redonda, Bangu e Americano. Jogos que começaram às 3h30 da tarde. Éder Luiz. Bota na frente, velocidade, vai para o fundo. Chegou cruzando o Éder. O juiz entendeu que a bola saiu, está marcado o tiro de meta que favorece o Olaria. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola Zero. Viva o impossível você também. Temos um lance em Volta Redonda. O Flamengo tendo a primeira oportunidade em Volta Redonda no jogo contra o Macaé. Já a gente vai mostrar para você. O Flamengo também com muitas modificações, né? Os jogadores pendurados foram poupados. O Williams, que chegou atrasado não apareceu para treinar, ligou dizendo que estava atrasado. O Luxemburgo falou, não precisa aparecer não, mas ele seria poupado mesmo hoje. Mas ele estava sabendo que não ia jogar, né? Felipe. Leandro. Márcio Careca, de novo no Leandro. Protege, toca no Felipe. De primeira no Márcio Careca. Adianta. Boa bola tocada no Leandro. Encosta o Thiago Eleutério da marcação. Leandro faz o drible, leva para a perna esquerda. Fez o levantamento para a saída do Henrique. Tá jogando com o bonezinho ali o Henrique, né? O sol praticamente tá mais assim daquela arquibancada do alto, no sentido do gol. Pela sombra dos jogadores que estão na parte que tem sol ali, você percebe, né? Mas de qualquer forma ele resolveu usar o bonezinho. O que sai mais no prejuízo, no caso, é o Praça. O sol está mais atrapalhando a sua visão do que a do goleiro do Olaria. O juiz marcou falta do Éder Luiz aí, ele saiu, levantou dizendo, não fiz nada, tentei a bola. Não, ele tentou a bola, não conseguiu e atropelou o adversário, em cima do Bandeira. Continua falando até agora. Conversando, essa conversa eu aceito, eu acho que é normal.
de uma certa contestação. O Ricardo Gomes era bom quando assim, com o juiz, quando acertava, Raid? Tranquilíssimo. É? Na hora de dar trabalho. Respeitava? Totalmente. Júnior também, mesma coisa. O Rômulo perdeu, o Renan Silva deu um toque mais atrás ali para o Victor. Mas o Leandro esperto ficou com ela. Éder Luiz, Alan, animada a torcida do Vasco. Aí o Dedé. Felipe Bastos tentou muito forte o passe dele para o Éder Luiz, tranquilo. O Henrique, o goleiro do bonezinho, vai saindo ali para fazer a defesa. Foi forte, né, Éder? Não dava para chegar nessa bola. Talvez seja até isso que ele esteja tentando dizer ali para o Felipe Bastos. Por enquanto, tudo no 0. Por enquanto, Vasco em primeiro, Flamengo em segundo, Fluminense em primeiro, Olaria em segundo. São os classificados. As semifinais ficariam desta forma: Vasco e Olaria, Fluminense e Flamengo. Seriam as semifinais da Taça Rio já no próximo fim de semana. Os jogos no Engenhão. Diego Souza tentou em profundidade. Foi muito forte esse passe do Diego Souza. Thiago Eleutério. Ivan. Thiago dá um chutão lá pro ataque. Chega bem o Rômulo. Felipe Bastos. Chegou o Victor, fez o corte. Renan Silva tenta levar o time do Olaria. Na ponta esquerda vai passando o Felipe pedindo. Recebe o Felipe. Levou bem a marcação. Trabalhou mais atrás no Victor. Ele domina, tentou, o passe foi forte demais. Fernando Praz vai saindo para fazer a defesa. Exclusivo no Fantástico, uma entrevista com o homem que atropelou 17 ciclistas há 2 meses em Porto Alegre. Como ele explica tanta violência. O Fantástico começa logo depois do Domingão do Faustão. Aí o Dedé. Felipe tentou um passe lá na ponta esquerda. A bola ficou com o Ivan. Diego Souza pressiona, Ivan sai jogando. E olha a bolinha, a primeira bolinha na tarde do seu domingo. Tem gol na rodada. E tem gol em São Januário. Comemora, o Lucas está comemorando ali com os braços, regendo a torcida. Deve ter sido ele que fez o gol pela expressão do Lucas ali logo que nós cortamos. Vamos rever a jogada daí. Ih, rapaz, olha o Lucas e o goleiro. E chegou contra de goleiro, hein? O Paulo Hansler, que é o goleiro do América, agora não entraria. Foi um cruzamento do Lucas, né, Raid? Tentou cruzar, errou o cruzamento e acabou acertando o gol indiretamente. Você daria gol para quem? Daria gol para ele, né? Pro Lucas? Eu daria. É mesmo? Eu daria pro goleiro gol contra. Discordo do meu amigo. Tô brincando. Claro, futebol é isso aí. Eu achei que a bola, não tô brincando, mas achei que a bola não ia no gol. Somos democratas, Luiz. Não, certamente, Raid. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Importante, o Botafogo vai chegando a 14 pontos. Nesse momento, o Botafogo fica na expectativa do Vasco vencer o Olaria. Ou do Fluminense perder o seu jogo. Aí teria que tirar um saldo de gols maior, né? O Fluminense está jogando contra o Nova Iguaçu. Ou seja, o Botafogo começa a cumprir o seu papel no jogo contra o América. O América rebaixado, está se despedindo da Série A. América e Cabo Friense são os times rebaixados. Madureira e Macaé vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Felipe. Se movimentou o Éder Luiz pelo meio, tentou, passa na ponta direita para o Alan. Vai chegando na linha de fundo, evitou a saída de bola. Aí o Alan trabalha mais atrás. Leandro, prepara, ajeita para o Felipe. De novo na direita para o Alan. Alan foi para o cruzamento, saiu o Henrique. Bola volta no Alan, mas ele preferiu deixar que a bola saísse pela linha de lado. Aí você viu o Diego Souza, o Éder Luiz. São as caras do Vasco de 2011. O Éder Luiz se repete, né? Sinal, o Vasco está com tudo bem adiantado para prorrogar o empréstimo junto ao Benfica. Desse aí o Éder Luiz com o Felipe Bastos também. Márcio Careca. Leandro. Felipe. Olha o Vasco tomando a iniciativa do jogo. Vem o Felipe. Éder Luiz. Na direita, Alan. Diego Souza vai para a grande área.
Tentou para o Éder Luiz, girou, Rafael chegou e ficou com a bola. Jogadores do Vasco reclamam de falta do Rafael em cima do Éder Luiz. Eu achei que houve a falta também, o árbitro estava mal posicionado e não observou com correção. Errou. E o Rafael foi curtir uma de atacante, ó. Entregou para o Renan. Renan arruma, boa bola para o Valdir, tocou para o Felipe, desceu na esquerda o Felipe, trouxe para o pé direito, arrumou, boa bola para o Valdir, acabou desarmado. Felipe Bastos vai se firmando como um dos volantes do Vasco. O Eduardo Costa saiu para a entrada dele, machucado, né? Henrique fez a defesa aí. Sei não, o Eduardo Costa não vai voltar de uma forma tão fácil assim não, né, Júlio? Os garotos, né, principalmente o Felipe e o Rômulo vem jogando muito bem e estão entrosados, Luiz, e dão inclusive a liberdade suficiente para o Felipe não se desgastar tanto, né, na parte defensiva e poder servir os companheiros mais lá na frente. Em Olaria com o Ivan, a bola tocou nas pernas do Danilo, voltou no Ivan, ajeitou para o Valdir. Valdir devolve na direita, aí recebe o Danilo, vai para cima da marcação, tentou para o Valdir de novo, devolve no Danilo. Esse é o Renan Silva, tem sido a grande estrela do Olaria nessa campanha no segundo turno do Campeonato Carioca. Amarildo tentou adiantar para o Felipe. Amarildo de novo, tentou fazer a inversão. Leandro intercepta bem, a bola fica com o Felipe. O Vasco vai chegando a 63% de posse de bola. Éder Luiz. Quando ele tentou o passe para o Diego Souza, ele ficou marcado, né? Talvez tenha... A bola correu um pouquinho, ficou muito à frente dele, ele não teve como dar o passe com o equilíbrio. Muito distante da bola ali, deixou correr. Quando quis, não dava mais. Aí o Amarildo. Na esquerda, Valdir. O Valdir marcado ali pelo Alan, eles são amigos de infância, inclusive. Esse aí, o Alan, com aquele que ficou caído, o Valdir. Os dois são ali do bairro de Ramos. Por conta dos dois amigos. O Valdir que incentivou o Alan a jogar futsal no Olaria. Aí depois ele foi pro Vasco jogar futsal. Ele foi emprestado por Madureira e tudo. Aí os dois são amigos ali de Ramos. Inclusive frequentadores do Piscinão de Ramos. Renan Silva. Já tem o Domingão do Faustão com Adriano Imperador. Abrindo o coração para o Faustão. Na esquerda, Amarildo. Amarildo recebe. Chega Alan. Ele fez o cruzamento. Fernando para soltou. E completou a defesa. Ele deu sorte, viu, Luiz? Ele deu muita sorte. Que inclusive a bola com o gramado... Achei que o Valdir não viu que ele tinha soltado ali. E ainda tem uma coisa. O gramado parece muito seco. Então acontece. A bola correu mais do que deveria. Olha o Valdir aí com a posse de bola. Danilo tá pedindo. Felipe vem pelo meio. Valdir trouxe para a perna esquerda. Bateu pro gol. Gol! Do Olaria! Valdir, número 9. O sonho dele de menino era representar o clube da região que ele mora, da região que ele nasceu. E num momento importante como hoje, e nada melhor do que este presente para a torcida do Olaria. Um gol num jogo decisivo. Valdir, número 9. Mico Kramer mostrando para você que o Praz caiu. Ele não esticou ainda de todo o braço ali. A bola foi desviada no meio do caminho. Ela passou, eu acho que no meio da perna, não sei, do Rômulo ou do Felipe Baixo, Luiz. E isso encobriu exatamente a visão do Fernando. Quando ele foi, a bola já tinha passado. Você viu que o chute não foi nem um chute forte, né? Muito mais colocado do que outra coisa. Ela resvalou na perna do Rômulo. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Jetta, a melhor parte do caminho. Bom, nesse momento a gente tem inclusive uma inversão, né, na ordem dos jogos semifinais, com a vitória parcial do Olaria, né? Daqui a pouco a gente confirma para você. Éder Luiz, que o Olaria vai ficando com a primeira posição do grupo, Fluminense com a segunda. A
ordem dos jogos seria essa, ó. Vasco e Fluminense, Flamengo e Olaria. O Flamengo vai se mantendo mesmo com o início com o Vasco perdendo. O Vasco tinha 1 ponto de vantagem. O Alan tentou o chute sobre o gol. O Flamengo vai empatando em número de pontos, mas o Vasco tem uma vitória a mais que o Flamengo. Aí o chute do Alan no estádio Moacirzão, que foi um palco importante. Aliás, o presidente Rubens Lopes, presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol, poderia dar um presente ao Moacirzão, levando os jogos da Taça Carlos Alberto Torres, né? 3º e 4º de cada grupo se enfrentam num torneio e poupando o gramado do Engenhão, que está já, digamos, desgastado com excesso de jogos, presenteando Macaé com esses jogos no torneio Carlos Alberto Torres, e aí o Engenhão ficaria preservado apenas para os jogos. Sem dúvida. Seria uma decisão muito acertada que você dava para dar uma segurada, inclusive, no gramado do Engenhão. E seria um presente para o estádio Moacirzão, que foi um palco tão importante que poderá ser utilizado no Campeonato Brasileiro. Inclusive passará por algumas... não é bem passar por obras, né? Alguns pontos. Uma ampliação, né, Luiz? Uma ampliação de uma parte atrás do gol, uma melhorada nos vestiários, uma ampliada nos vestiários para receber jogos do Campeonato Brasileiro. E aí a falta. Éder Luiz tá aí caído. E no momento em que nós temos a parada técnica aos 20 minutos e 17. Bom, vamos então a alguns lances da rodada. Temos lances nos jogos que estão acontecendo simultaneamente. Bom, vamos para os lances. Vamos rodando. Jogadores do Vasco vão aí caminhando para a parada técnica. O Ronaldinho Gaúcho. Que defesa. O Jean que está jogando na zaga, né? E o goleiro fez a defesa. Cobrança de falta do Fred no Engenhão. A bola passou tirando tinta ali da trave direita. Aí o capitão do Fluminense, o Fred. Jogo contra o Nova Iguaçu. A bola passou no meio da barreira. O goleiro é que fica feliz quando a bola passa no meio da barreira. Botafogo vai vencendo o América por 1-0. A gente revê o gol do Lucas. Olha, bola, cruzamento do Lucas. A bola não entraria. O goleiro que joga para dentro do gol. Bola ia na direção do Louco Abreu, por sinal. Olha o Cidinho, das divisões de base do Botafogo. E o goleiro fez a defesa. Se recuperou da besteira que fez no cruzamento do Lucas, né, Luiz? Com essa defesa. Júnior, nome do goleiro, como é que é? Isso é para narrador. Não é para comentarista, não, Luiz. O primeiro fica mais fácil, né? Paulo. Paulo Wanzeler. Jogadores do Olaria estão aí conversando com o técnico, com o Clemar Rocha. O Olaria vai vencendo por 1-0. O gol marcado pelo Valdir. Trouxe para o pé esquerdo, bateu bonito no cantinho baixo direito do Fernando Praz. Olha só, balançou, tirou, bateu, a bola toca no Rômulo e vai para o cantinho baixo direito. 1-0 para o Olaria. Gol do Valdir, o 4º dele no campeonato. Luiz, aquilo que eu chamei de atenção algumas vezes. Sim, senhor. Com relação à cobrança de faltas na paralisação do tempo técnico. Eu acho que o árbitro deveria ter recebido instrução no sentido de que parasse uma lateral, numa outra situação, porque muda a característica. O jogador está embalado para cobrar, está embalado no jogo, de repente aquela parada esfria. O que você acha, Júnior? Eu acho que deveria ser num lance que não tivesse menos tanta importância. Esse é um lance importante, é uma falta, um córner, né? Uma falta assim, né, Zé? Eu acho que deveria deixar acontecer o lance para depois dar a parada. Tem razão. Tá aí a preocupação do Henrique, o goleiro do Olaria. Virou o bonezinho, né? Porque o sol tá contra ele. Então ele não tem, assim, tá das costas para frente. Então ele não precisa da aba do bonezinho. Diego Souza deu uma olhada para a bola ali e falou: seu juiz, essa bola aqui não tá bacana não. E o árbitro agora vai trocar a bola. Daqui a pouco o Domingão do Faustão. Adriano abre o coração para o Fausto Silva. Logo depois do futebol. Nessa rodada, 29 metros e 30 centímetros. Essa rodada importante para os campeonatos estaduais. Última rodada da fase de classificação em Minas, em São Paulo, aqui no Rio. Veja que os jogadores da barreira estão na posição correta. O círculo é uma inserção que a gente faz por computador. 9 metros e 15. Felipe posicionado para a cobrança. Diego Souza também. Partiu Diego Souza! Onde foi essa bola, meus amigos? Bola sobrou na esquerda, Dedé. Cruzamento, o juiz está apitando. Impedimento. Ele ficou, quando a bola é tocada que ele recebe, já está mais próximo da linha de fundo.
Olha a curva que fez essa bola e a defesa do Henrique. Onde foi a bola? Na gavetas. Olha o Henrique. E você vê que ele parece que espera um pouquinho e ele até se surpreende com a curva. Ele foi com as duas mãos, Luiz, que não era fácil você chegar com as duas mãos ali. Por isso que ele fez realmente uma grande defesa. Aí o Ivan. Olaria vai conquistando a classificação, vai vencendo o Vasco. O Vasco está invicto a 9 jogos entre Campeonato Carioca e Copa do Brasil. Felipe Bastos cortando. Diego Souza, Éder Luiz. Entre dois, ficou difícil, sobrou no Diego Souza. Tranquilo, Henrique vai ficando com ela. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, só ele racha o teatro com você. Chegada do Alan em cima do Victor e o juiz marcou a falta. Olha lá o Amarildo para fazer a cobrança. Diga, Jorge Guilherme. Impressionante como o Ricardo Gomes não altera a voz nem quando o time descuida, né? No tempo técnico ele não teve a mesma calma de sempre. Impressionante. E vem o Vasco com o Leandro na esquerda. Tem o Márcio Careca mais atrás, tocou no Márcio Careca. Aí ajeita pelo meio, vai o Rômulo, domina. Devolve no Márcio Careca. Encostou o Ivan. Márcio fez o levantamento. Subiu o Rafael tirando. A melhor defesa do segundo turno vai dando conta do recado. É a defesa do Olaria. Aí o Dedé. Rômulo. Leandro. Márcio Careca livre na ponta esquerda. É para ele. Domina o Márcio. Faz o cruzamento. Thiago Eleutério tirou. E a bola ficou com o Ivan. Valdir. O homem do gol. Anderson Martins na marcação. Falta do Anderson Martins. Hoje, depois do Fantástico, a alegria e a diversão estão batendo ponto. Aí o Ricardo Gomes, quem pensa que ele não fica nervoso, durante o período de São Paulo, né, pouco mais de um ano como técnico do São Paulo, ele teve uma alteração de pressão que provocou, muita gente na época dizia assim, um leve AVC. Eu não sei se existe isso, os médicos que estão acompanhando a televisão me perdoem, mas ele teve que ser afastado de tão nervoso que ele fica. O problema é que ele não demonstra, né, Luiz, o nervosismo. E talvez isso não seja legal, né? Às vezes o cara precisa extravasar, né, para poder as finalizações ali. A do Olaria entrou e as 4 do Vasco não entraram. Leandro. Tá no chão, falta sobre ele. Thiago Eleutério cometendo a falta sobre o Leandro. Leandro do Fluminense, do São Paulo, do Grêmio, entre outros. Victor. Dá um chutão lá para o ataque, sem direção. Lateral que favorece o Vasco, tem pressa ali o Dedé. Já passamos de 24 minutos. É o primeiro tempo em Macaé, no estádio Cláudio Moacir. Macaé, no norte fluminense, cidade com mais de 200 mil habitantes, 210 mil habitantes, das mais importantes cidades brasileiras hoje. De princesinha do Atlântico, que ela não vai deixar de ser nunca, para a capital do petróleo no Brasil. Aí o Rômulo. Alan. Bola bateu por último no Alan. Lateral para o Olaria. Não perca no Fantástico a incrível história do menino do Haiti que foi abandonado sozinho no metrô de São Paulo. Como ele veio parar no Brasil. Os repórteres do Fantástico investigam uma rede de tráfico de seres humanos. Fantástico, logo depois do Faustão. Com Zeca Camargo, Patrícia Poeta, Renata Ceribelli, Tadeu Schmidt e a equipe do Fantástico. David, vem o Olaria. Victor. Aí o Ivan. Olha a liberdade do Ivan. O Botafogo vai vencendo por 1-0, vai fazendo o seu papel. Mas não é suficiente, porque o Olaria vai ganhando. E o Fluminense vai empatando. Ou seja, o Olaria e o Fluminense vão conquistando classificação no grupo exatamente. O Olaria, na verdade, mais do que o necessário. Bastaria um empate para o Olaria, que vai vencendo e o Fluminense vai empatando. No show do intervalo, nós teremos os melhores momentos desses jogos da última rodada da Taça Rio. Meu amigo Léo Batista já está preparando os melhores momentos. Renan Silva se prepara para fazer a cobrança da falta.
E vem o levantamento. Passou. O Diego Souza, me pareceu. O Rômulo também estava ali, mas a bola, ele tenta a cabeçada. Olha só, Dedé tá na jogada. Os dois se enroscam, ele e o Rafael. E aí, Raid, tem pênalti nesse lance do Dedé no Rafael? O Dedé agarra, empurra, faz tudo que tem direito. É difícil para o árbitro observar, porque ele espera o cruzamento, mas a falta aconteceu dentro da área, pênalti. Já passamos de 26 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo. 1-0, Olaria, gol do Valdir. 1-0, Botafogo. Com gol do Lucas ou contra do goleiro Anzeler. Tentou a jogada ali o Márcio Careca. E agora a falta. O Diego Souza. É o Anderson Martins. Ele está no ataque, ele fica caído. O Ivan se enroscou com ele. A gente vê o David ali fazendo ponderações. E aí o momento do enrosco do Ivan. Olha o Ivan, vai no corpo, né, Raid? Ele vai no corpo, é atropelado. O jogador, o lateral do Olaria entra com o corpo na frente, fora do tempo da bola. A falta bem marcada. Felipe Bastos vai se preparando para fazer a cobrança da falta. A quarta cometida pelo Olaria. O Vasco cometeu 5. Tá aí o Felipe Bastos. Ele bate firme, bate forte, bate bem na bola. Felipe Bastos, Henrique. E saber de defender num tempo só não, tirou dali. E nós temos pênalti no Engenhão, hein? Tem pênalti no Engenhão. E é para o Fluminense, ou seja, se o Fred for bater, ele pode assumir a liderança isolada da artilharia e sair de um jejum incômodo para quem veste a 9, né? Fluminense enfrentando o Nova Iguaçu, jogando pelo empate para conseguir classificação. E aí a falta que favorece o time do Vasco sobre o Anderson Martins. O pênalti, portanto, no Engenhão, favorecendo o time do Vasco. O Fred está preparado, o Fluminense. Fred está preparado para a cobrança. Eu estou de olho aqui também no jogo do Vasco. Vou te informando tudo o que vai acontecendo. Fred, autorizado, partiu para a bola, bateu, gol do Fluminense! Fred, número 9. 10 gols no campeonato. Sai do jejum, Fred. Fluminense vai cumprindo o seu papel e assumindo a liderança do grupo com essa vitória. O Olaria vai ficando em segundo. Nessa situação, Vasco e Olaria e Fla-Flu na fase semifinal. Isso de momento, né? A gente vai te atualizando de acordo com os gols. Até para você saber, bom, tá desse jeito, vou torcer assado, vou torcer assim. Para você ir curtindo e se divertindo com a última rodada da Taça Rio. Teríamos Vasco e Olaria, Fluminense e Flamengo. E a gente está sempre apresentando a ordem dos jogos com o primeiro colocado do grupo como o mandante. Parece ali do lado esquerdo da sua telinha. Ivan. Falta favorecendo o time do Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, um por todos, todos por uma. Cartão amarelo para o camisa 8, Danilo. Só a entrada dele com o pé embaixo, atingindo o adversário, já valeria pelo cartão. E o árbitro assimilou. Vai, Luiz. Alan. O bandeirinha marcou falta do Alan. O torcedor do Vasco fica inconformado. Os dois se enroscaram entre si, olha só. O Alan vai mesmo no corpo, sai da trajetória e depois ele tem o pé trançado. Mas a falta, a iniciativa é dele, ele faz o primeiro movimento. A imagem é linda, perfeita, né? Transmissão sensacional. Ele olha para o adversário, onde o adversário vem e vai intencionalmente no corpo dele. Bem marcado. Olaria e Vasco é um confronto de muita história no futebol carioca. Foram 108 jogos, com apenas 8 vitórias do Olaria e 81 vitórias do Vasco. A supremacia do Vasco é gritante. E em 2010 o Olaria quebrou um jejum de 39 anos sem vencer o Vasco, ganhando por 1-0.
O jogo foi em volta redonda. Márcio Careca. Diego Souza. 1-0 Olaria. Gol do Valdir. Quem vai pagando o pato com isso é o Botafogo dos grandes. Olha o levantamento pro Leandro. Foi muito forte. Ele até tentou. Aí quando percebeu que estava um pouquinho longe, ele não esticou a perna com tudo que podia. Pra quê, né? Pode arrumar uma contusão muscular, evidentemente. Luiz, o que o Vasco nas últimas partidas, né, tinha conseguido como um fundamento importantíssimo, que é o passe, hoje não está saindo, né? A gente já viu que até agora. E tem uma outra coisa, essa modificação do Vasco com o Leandro e o Éder Luiz, o Vasco fica sem a opção do cruzamento, né? Eu acho que de repente eu poderia usar o Elton, o Ricardo no segundo tempo para dar uma outra forma de jogar, né? Mas o seu juiz viu a 2 metros do lance ali, hein, Zé Roberto? A falta foi claríssima, intencional, ela teria que ter sido marcada. E o Felipe, inexplicavelmente, mandou seguir. Errou. O Felipe, juiz, e não os Filipes do Vasco, né? É o Felipe Gomes. O Gomes, O Gomes. Está jogando o Anderson Martins. Aí o Leandro. O Leandro tem sido um jogador quase um... O 12º é o Bernardo. O Anderson Martins recebe na esquerda. Fez o cruzamento, Éder Luiz dominou, bateu, a bola explodiu no Rafael e vai pela linha de fundo. Se nessa posição você tivesse o centroavante, fatalmente teria a finalização com a cabeça, né, Luiz? Fatalmente, Júnior. E a bola ainda escapou um pouquinho do Éder, que tá louco para fazer um golzinho. Olha a cobrança do escanteio. Felipe Bastos na direita, recebe o Felipe. Anderson Martins está mais atrás pedindo, Felipe levou. O David roubou do Felipe, capitão em cima de capitão. Amarildo. Que combate aqui, bate na canela ali. Valdir lançado em profundidade, Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, na Vivo todo mundo faz DDD e economiza. A gente tá revendo aquela falta anterior, né, do Ivan, né, Reit? Clara, A né? falta foi clara, indiscutível. 1 para o Fluminense, 0 para o Nova Iguaçu. 1 para o Botafogo, 0 para o América. Flamengo e Macaé, 0-0. Alan. Roubada de bola. Recebeu na direita o Alan. Toca mais atrás. Dominou Felipe Bastos. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, dedicação total é ter atendimento campeão. E nesta madrugada nós tivemos a terceira prova do Mundial de Fórmula 1, vitória de Lewis Hamilton. A McLaren quebrou a série de 4 vitórias seguidas do Vettel, né? 2 do ano passado e 2 desse ano. Ultrapassando o Vettel a 5 voltas do fim. Felipe Massa foi sexto, Rubens Barrichello não pontuou. Alan, vai para cima do Amarildo. Amarildo fez o movimento todo correto e ficou com a bola. Vai tentar chutar contra o Alan, mas não conseguiu. Jogou essa bola diretamente para a lateral. É do Vasco. É de Luiz. Toca mais atrás. Felipe Bastos. Levantamento. Diego Souza tentou o domínio. A bola escapou do controle dele. E o Rafael desviou para fora. Rômulo. Diego Souza já tentou o domínio para finalizar. A bola escapou um pouquinho, embora ele tivesse bem marcado, né? Leandro. Careca. Anderson Martins. Levou para o pé direito. A bola desviada vai pela linha de fundo em escanteio. O Anderson Martins largou a defesa. Ele apareceu como elemento surpresa, né, Luiz? Fazendo 2 contra 1, né?
Só que a bola não foi jogada na linha de fundo para que ele pudesse fazer o cruzamento de perna esquerda. Felipe na cobrança. Faz o levantamento. Na primeira trave, o próprio Anderson Martins se apresentou, mas a bola foi pela linha de fundo. Internautas que navegam pela grande rede participam das nossas transmissões. Vamos à participação de hoje. Alan pode ganhar a vaga de titular, mesmo com o retorno de Fagner. O Tafarel, olha, xará do goleiro da seleção de 3 Copas. A de Itaperuna, valeu Tafarel. E aí, Júnior, o Alan vem dando conta do recado. Ele vem colaborando e bem, né, Luiz, nessa posição. Eu só acho que o Fagner, né, voltando em forma, naturalmente é o titular, sabe jogar de lateral. E eu acredito que vai ficar complicado para o Alan ganhar essa vaga. Rômulo. E o juiz está marcando a falta sobre ele. Mais uma vez aí a chegada do Valdir na marcação e na sequência a recuperação de posse de bola do Olaria. Felipe. Toque do Dedé. O Dedé tentou tirar do Felipe, mas foi muito forte. Aí você vê no detalhe o Felipe, artilheiro do time na competição, com 6 gols. O Vasco vai tendo posse de bola, Jorge, chegando a 62%. Aí o Cleimar Rocha, o técnico do Olaria, mas não é suficiente para empatar o jogo, não. Diga, Jorge. O Fagner já está treinando, já está na preparação física, treinando com os companheiros já. Ganhou a jogada o Danilo por cobertura, o toque saiu fraquinho. A ideia do Danilo era muito interessante, né, Luiz? Porque o Fernando estava fora do gol e ele ia dar aquela cavadinha para tentar superar o goleiro do Vasco. Aí o Dedé. Deu um chutão pro alto ali o Dedé. Deu uma engrossada que não é muito comum. E o Danilo ganhou do Márcio Careca, olha. Tentou o toque por cobertura e o Praz estava no meio do caminho. Agradeceu porque o toque não saiu com a precisão que o Danilo evidentemente queria. Alan mais atrás no Dedé. 38 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o Olaria. Gol do Valdir. Márcio Careca para o Felipe. Resultado que vai classificando o Olaria. O Fluminense vai ganhando. Vai sendo o primeiro do grupo. O Vasco, mesmo perdendo, o Flamengo vai empatando. Com isso, o Vasco vai ficando em primeiro. O Flamengo em segundo no grupo A. Aí você vê o trabalho do Felipe. Trabalhou com o pé esquerdo. Tocou na ponta esquerda para o Márcio Careca. Fez o levantamento. Chegando a Marildo, baixinho, pequenininho, mas de cabeça tirou dali. Aí volta o Leandro. O Renan Silva chegou cheio de força ali, rasgando. Vai se levantando ali o Renan Silva. Felipe, domina, trabalhou. Éder, devolveu no Felipe, passe errado. Bola volta no Anderson Martins, vai tentar de novo. E a torcida aprovou. Luiz, porque não está conseguindo envolver o Olaria, né, com essas jogadas combinadas, com passes e tabelas. Então, a opção que ficou exatamente do chute de longa distância e a tentativa foi válida do Anderson. Fred fez o gol do Fluminense de pênalti. Chegando a 10, é artilheiro isolado agora do Campeonato Carioca. Em segundo, o Somália, do Duque de Caxias, com 9 gols. Os dois estavam empatados antes de a bola rolar, né? Lembrando que o Louco Abreu tem 8 e o Maxi do Boa Vista também. Pro Louco Abreu pode estar acabando o campeonato hoje, né? Da forma como os resultados vão acontecendo, o Botafogo vai ficando eliminado. O atual campeão estadual. O Duque de Caxias, que ainda sonha com a classificação, vai empatando com o Boa Vista em Saquarema em 0-0. Éder Luiz pro Alan. Alan pode chegar cruzando, no fundo, no levantamento, toque de cabeça para trás, Leandro fechou, tentou o domínio, bateu, explode na zaga. Bola volta no Éder Luiz. Felipe Bastos. Pro Éder. Amarildo na marcação, Éder fez o cruzamento. Ivan. Ficou passeando com a bola sobre a linha de fundo. Anderson Martins. Márcio Careca. De novo o Márcio Careca. Leandro. Para o Márcio Careca. No fundo. Escanteio que favorece o Vasco. O David vai mostrando
uma percepção, a gente está revendo a jogada anterior, né? O Diego Souza, e aí o Leandro ficou com a bola, o escanteio já foi cobrado, voltamos com a imagem ao vivo. Felipe, Márcio Careca, cruzamento, Henrique para ficar com a bola. Daqui a pouco tem um show do intervalo, os melhores momentos. De 1 para o Fluminense, 0 para o Nova Iguaçu, 1 para o Botafogo, 0 para o América. 0 a 0 Flamengo e Macaé em Volta Redonda. Dedé. E o Henrique para fazer a defesa agora definitiva. Não é fácil de furar o bloqueio do Olaria, não. Rômulo. Últimos minutos do primeiro tempo. Aumenta a responsabilidade do Flamengo no outro jogo, né? Porque se o Flamengo inverter de posição com o Vasco, ou seja, ganhar o jogo em Volta Redonda, o Flamengo enfrentaria ele e o Olaria na fase semifinal. Olha o Felipe, que beleza de jogada do Felipe. Vai levando. Perdeu pro Ivan. Aí o Felipe do Olaria. São 4 Filipes em campo, né? O do Olaria, os 2 do Vasco e o juiz. Valdir, perigoso, fez o gol. O juiz entendeu que o Felipe Bastos não fez falta, achei que ele tinha puxado. Exatamente o que você viu, que todo mundo viu, menos o árbitro. E o assistente também estava próximo. Felipe... Que bolão do Felipe de cabeça para o Diego Souza. Diego Souza domina, se manda pela esquerda, tem liberdade, tem que resolver sozinho. Diego bateu, segurou o Henrique. Ia demorar muito para o Felipe chegar. Ele podia até ter cozinhado o Galo para esperar, Júnior, mas ele cantou a jogada, Luiz, né? Você vê que ele mostrou o que ele ia fazer, ele não conseguiu nem pegar bem na bola. Olha o Felipe de novo, fez o levantamento para o Diego Souza. Os 2 jogadores do Olaria, o Amarildo e o Thiago Eleutério, que é o número 3, os 2 chegaram com sede de aliviar. O Thiago Eleutério que tocou por último, o Amarildo quase que ele chuta o Thiago Eleutério. É escanteio que favorece o time do Vasco. O 4º para o Vasco, o 5º. E vem Felipe na cobrança do escanteio. Já está autorizado, fez o levantamento, Henrique errou! O Leandro, foi o Leandro que deu essa puxadinha. A gente tá vendo o Rômulo voltar. Olha, o Leandro. Tava difícil, né? Ele tava inclusive com o Danilo marcando em cima. Aí ele dá uma puxadinha, a bola sobe e toca no travessão. Mas o Vasco, a cabeçada do Rômulo, tirando o Henrique falhou, né? Ele errou no cálculo da jogada. O Rômulo também, Luiz, que se o Rômulo acerta a cabeçada, ele faria gol. Faria o gol. Éder Luiz tentou a devolução para o Diego Souza. 1 minuto. Portanto, vamos a 46, informa o Jorge Guilherme. Diretamente de Macaé. A 200 quilômetros do Grande Rio. Olha, Luiz, se o Ricardo quiser ousar um pouquinho, né? Ele pode até tirar... Vai assim. Valdir. O lateral. Ele pode tirar um dos 2 volantes, né? De repente até o Rômulo, fixa o Thiago, bota o Diego Souza um pouquinho mais atrás com a entrada do Bernardo, né? E a entrada também, de repente, do Elton, né? Ficaria com uma configuração diferente. O time talvez com muito mais cara do Vasco que vinha jogando as últimas partidas. Porque na verdade o Vasco sempre teve um homem de referência. Marcel, o Elton e depois o Alexandre, né, Júnior? Hoje mudou, né? Exatamente. Intervalo em São Januário, América e Botafogo. 1 a 0 para o Botafogo, gol do Lucas. Ou do goleiro, né? Enfim. Você que não viu ainda vai rever. Você que não viu ainda vai ver. Você que já viu vai rever o gol do Botafogo no momento em que apita o Felipe Gomes da Silva. Está encerrado o primeiro tempo. De 1 para o Olaria. Gol marcado pelo Valdir, 0 para o Vasco. O Fluminense está jogando. Nós estamos acompanhando as imagens de Fluminense e Nova Iguaçu. Jogo no Engenhão. O Fluminense com a vitória vai se classificando. Joga pelo empate. Aí você vê o trabalho do Valência.
Está jogando o Fluminense pela esquerda, Edinho. Se manda. Diguinho. Se posicionou ali o Conca. Ele tentou a jogada pela esquerda. Fred fez de pênalti. O Marcelo Venito Pacheco está marcando a falta. Não, pênalti, inclusive. Claríssima infração. E eu acho que isso prejudica bastante o trabalho de um árbitro que precisa chegar ao cenário nacional com qualidade e com critério. Autoriza o Felipe da Silva, bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. No Moacirzão, em Macaé, jogo decisivo, valendo classificação para o Olaria, para o Vasco, a luta pelo primeiro lugar do grupo. E a rodada toda você continuará curtindo aqui. Amarildo! Experimentou de fora da área, acertou na veia. De novo. Fernando Praz estava na jogada, mas a bola foi à direita do gol do Vasco. Lembrando que o Botafogo vai ganhando do América por 1-0. Fluminense vencendo o Nova Iguaçu também por 1-0. O gol do Fred. Do Botafogo foi o Lucas. E Flamengo e Macaé estão empatando em 0-0 na cidade de Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, que continua apresentando um gramado lamentável, né? A gente teve lá há pouco mais de um mês, recebemos informação que o gramado ia passar por uma recalchutagem, mas não, por enquanto não aconteceu. Leandro, Márcio Careca, Felipe Bastos, Éder Luiz, dominou, estava marcado completamente à frente, poluída de gente, tentou chutar mesmo assim. Rômulo. Aí o Rômulo fez o levantamento da esquerda. Leandro, Márcio Careca passou. É para ele, foi pro fundo. Márcio Careca briga pela posse de bola. Toca mais atrás do Leandro. Leandro ajeitou pro Felipe. Levou pro pé esquerdo, tentou o toque pro Leandro. Acabou desarmado, o Danilo sai jogando. Anderson tocou mal, a bola ficou com o Danilo. Faz o giro. Valdir, o homem do gol do jogo. Victor. Amarildo. O Victor se apresentou. Ele preferiu jogar na esquerda para o Felipe. Arrumou para o Renan Silva. A bola explodiu no Rômulo. E o Vasco tentou a recuperação de bola e sai jogando com o Felipe Bastos. Foi desarmado pelo Amarildo. E o lateral para o Alan fazer a cobrança. 2 minutos do segundo tempo. Você curtindo a rodada decisiva da Taça Rio. Semifinais no próximo fim de semana, sempre nos fins de semana, né? Serão 4 fins de semana. Éder Luiz está no chão. O juiz entendeu que não houve nada. Anderson Martins para o goleiro Fernando Praz. Aí sai jogando para o Dedé. Por enquanto o Vasco primeiro do grupo A, Flamengo segundo. Empatado em pontos, né? Fluminense primeiro do grupo B, Olaria segundo. Alan, cruzamento, bola mal recuada, com o peito o David tentou dar essa bola para o goleiro, por pouco ele não arrumou, foi um gol de empate do Vasco. O Henrique estava ligado, hein, Luiz? Você viu o que ele fez? De novo, soltou, mas recuperou. Com um cara de poucos amigos, ó, o David tentou claramente recuar com o peito, ó, e o Henrique foi obrigado. Aí olhou para a cara do David, soltou um palavrão ali e tal, né? Mas, enfim. É que o detalhe é o seguinte, ele poderia pegar a bola com as mãos. A única situação que ele não pode pegar é esse jogador toca com o pé. É que não dava, Reit. Não dava. A bola ficou muito na frente. Eu acho que não dava. Eu acho que ele poderia perder a jogada. Foi assim que o Júnior sabe mais desse negócio do que a gente. Você viu corretamente, Luiz. Não dava tempo porque ele não estava preparado para fazer a defesa. Por isso que ele foi com os pés. O que o Júnior faz com uma venda nos olhos, ele não faz olhando. Com essa menina aí, bola, a famosa bola. Por isso esse trio dá certo. Pela direita, Danilo. Vai tentar o cruzamento para o Felipe. Gol do Olaria. Felipe, número 7. Olha a torcida do Olaria comemorando. Bola para o Danilo em profundidade, tapa do Renan Silva para ele, ele cruza, o Felipe chega de primeira
e manda no cantinho esquerdo do Fernando Praz. De novo, de Danilo para Felipe, para estufar a rede do Vasco. Vai tirando a invencibilidade do Vasco e deixando o Botafogo distante da fase semifinal da Taça Rio. O Olaria está quase lá, faz 2-0, o 7º gol do Felipe. Não é por acaso, né? O que nós estamos assistindo hoje caracterizou o Olaria no campeonato. Muito consistente defensivamente e com jogadores que têm uma ocupação de espaço de lado de campo. O Renan, o Danilo que cruzou. E esse Felipe Luiz, é baixinho, mas é danado. Luiz, está ganhando, está vencendo com méritos, né? Você viu a jogada que saiu. É um time muito bem organizado, é um time que sabe o que faz dentro do campo. Você já falou em relação ao sistema defensivo. Os 3 setores, defesa, meio campo e ataque, quando não estão com a bola, estão sempre perto. E isso dificulta muito para o adversário. E está saindo com rapidez aqui de trás e criando exatamente as oportunidades, como foi por agora. O vacilo, inclusive, da cobertura, Luiz, foi o Alan, né? Porque como você não joga de lateral, você não tem a ideia da cobertura. Quando a bola já foi colocada do lado esquerdo do Vasco, ele já deveria ter tomado a frente do Felipe. Mas como não joga de lateral, é um pouco mais difícil para esse jogador. Leandro vai para cima da marcação do Ivan. Aí o Leandro se enrolou, foi muito pouco produtivo, por sinal, né? Desgaste físico para quase nada. Rômulo, Alan, Felipe recebeu, arrumou para o Rômulo. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola Zero, viva o impossível você também. Danilo olhou, escolheu a jogada, botou na passada para o Felipe. 7º gol do Felipe no Campeonato Carioca, artilheiro do time. O Olaria vai chegando à classificação com essa vitória, vai mantendo uma invencibilidade. O Olaria está invicto a 6 jogos, vai chegando a 7. Cruzamento, olha o Diego Souza. Goleiro soltou, Felipe! O Henrique ficou com a bola. O Felipe estava difícil, né? Ele estava com um jogador à frente dele. De qualquer forma, o goleiro estava caído. Se passa, a chance da bola entrar era boa. Chegamos a 7 minutos no segundo tempo. 2-0 para o Olaria. Luiz, outro detalhe. Você vê que o Olaria, ele não rifa a bola, né? O time sai tocando a bola, consciente, né? Mesmo com a marcação do Vasco, o time saiu desde lá de trás com a bola nos pés. Como a gente viu agora, né? Tentativa do Amarildo para o Valdir, a bola desviada. A gente tá revendo, olha. O goleiro saiu, não achou nada. O Felipe estava marcado pelo Rafael. De qualquer forma, ele tentou chutar. E o Humberto ficou com a posse de bola. E a bolinha da Ar da Graça. É gol em São Januário. Aqui o ataque do Vasco com o Éder Luiz. Costurou. Opa! Tem uma mão nessa jogada aí. O juiz entendeu que não, que foi sem querer, porque não é possível que ele não viu. Se tocou na mão, Luiz, tem que marcar. O jogador desliza, se ele não quer tocar, ele levanta o braço. A impressão que eu tive à distância é de que efetivamente ele cortou a bola com a mão. Louco Abreu. 2-0 pro Botafogo. Não está adiantando nada. Agora cartão pro Felipe. Tiver uma expulsão aí, o jogador não joga a fase semifinal, hein? E a gente vai ver, ó, o toque na mão é claríssimo, né? Evidente. Não tem nenhuma dúvida. É uma omissão feia, desnecessária, porque cortou, impediu que o Vasco prosseguisse. Eu chamei a atenção no intervalo, na montagem que nós fizemos dos lances que olha, ele... Wright, fala, amigo. O Éder Luiz ia ficar com clara e manifesta situação de gol. Ainda teria um zagueiro por trás que poderia tomar. Mas errar esse tipo de situação para um árbitro jovem que precisa, como eu disse, galgar um espaço no futebol brasileiro, no setor de arbitragem, não dá. Isso é erro grave, como foram os anteriores que nós mostramos. Acho que foi para o Felipe. Teve um cartão pro Felipe, né? A gente viu o cartão amarelo pro Felipe. Só Felipe. Só pro Felipe, informa o Jorge Guilherme. Lembrando que os pendurados do Vasco, o Ramon e o Alexandre, não estão jogando, né? Amarildo. Louco Abreu fez o 9º gol dele no Campeonato Carioca. Já a gente vai ver. E aí você vê o trabalho do Felipe. Recebeu, que tabelinha, bateu Felipe!
A devolução do Renan Silva foi uma pintura. A gente vai ver o gol do Louco Abreu. Botafogo no ataque. Bola pro Louco. É o Bruno Thiago. Fez a jogada, tá recebendo ali o carinho do Louco Abreu. E a gente tá voltando aqui com a imagem do momento da finalização do Felipe. Eu acho que ele queria escanteio, né? O tocou, deu para perceber na leitura labial, mas o tocou pode ser a bola tocar no zagueiro, alguém ter tocado nele, né? Portanto, o Botafogo vai vencendo por 2-0. Resultado que não é suficiente, porque Fluminense e Olaria também estão vencendo seus jogos. Nesse momento, Vasco e Olaria, Fla-Flu, serão em semifinais do Campeonato Carioca no seu segundo turno. Vai inverter agora aqui se o Vasco virar ou o Flamengo fizer um gol e ganhar o jogo do Macaé, né? Valdir. Na direita o Ivan. Pro Danilo. Um chutão, Márcio Careca. Thiago Eleutério. Existe uma outra possibilidade, né? Se o Olaria vence por 3 aqui nessa situação e o Fluminense por 1 apenas, o Olaria inverte de posição com o Fluminense, né? Porque nesse momento eles estão com 17 pontos. O Olaria vai perdendo nos gols pró. 7-7 no saldo e 5-5 no número de vitórias. Bernardo. A torcida manifesta-se de forma feliz, porque o Bernardo vai para o jogo. Já virou um xodó da torcida, que vem entrando bem, vem jogando muito bem. Renan Silva. Aí o Felipe. Para o Rômulo. 2-0 para o Olaria. Os gols marcados pelo Valdir e pelo Felipe. Alan. Éder Luiz se mandou na direita. Alan botou, boa bola para o Éder. Amarildo está na marcação. O Éder girou, foi para o fundo, cruzamento. Foi bem o Henrique. O Henrique não jogou no... Era o Renan o titular, né, no primeiro turno. Mas aí, em compensação, a partir da Taça Rio, chegou titular, boas exibições e o goleiro menos vazado do segundo turno do campeonato. Leandro. Felipe Bastos. Márcio Careca. De novo no Bastos. A bola passa pelo Rômulo. Fica com o Dedé. Dedé pede para o Alan se mandar. Aí o Dedé. Recebe o Alan. Tem gol acontecendo na rodada. E atenção, Dedé tentou fazer o cruzamento. É gol importante, hein? Muda a ordem dos confrontos. É gol importante, é gol em Volta Redonda. O zagueiro Jean abre o placar para o Flamengo. 1 para o Flamengo, 0 para o Macaé. Com isso, o Flamengo enfrenta o Olaria. O Flamengo que já é campeão do primeiro turno. A gente tá vendo cobrança do Ronaldinho. O Jean tocou para trás, fica lembrando o gol lá do Botafogo do Lucas, né? Talvez a bola não entrasse. O Jean deu a impressão que ele tentou a cabeçada para trás, mas de qualquer forma, gol do Jean, gol do Flamengo. Neste momento, os cruzamentos ficam desta forma. O Bernardo entrou, Flamengo e Olaria e Fluminense e Botafogo. Flamengo que já é campeão da Taça Guanabara. Fluminense e Vasco, perdeu. O Botafogo ficando de fora. Essa é a situação. O Flamengo teria então apenas um clássico no seu caminho aí para ser campeão sem finais, né? Éder Luiz tentou tirar do Eleutério. Eleutério cortou, a bola ficou com o Ivan. Sai jogando o Thiago Eleutério. Bernardo já está em campo. Saiu o Leandro, viu, Luiz? Saiu o Leandro, entrando o Bernardo. O Diego Souza vai de atacante definitivamente. Está aí o Éder Luiz. Bernardo tentou o toque de cabeça. Apareceu o Eleutério tirando. Peça a substituição no Vasco. Anderson Martins. Márcio Careca. Danilo tirou. Bola volta no Márcio Careca.
Felipe. Na esquerda. Não alcança o Anderson Martins. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Jetta, a melhor parte do caminho. O Henrique botou ali a foto da mulher, da filhinha, né? Legal, a foto da família. Recebe o Éder Luiz. Márcio Careca vai passar na velocidade. O Éder segurou, prendeu, levou para o pé direito, fez o cruzamento. Thiago Eleutério chega rasgando. Aí você vê o Bernardo. Escanteio que está marcando o juiz. Vai lá o Bernardo para fazer a cobrança. Dois a 0 Olaria. Você vê ali o Diego Souza, resultado que vai classificando o Olaria para a fase semifinal por enquanto para enfrentar o Flamengo. Já está autorizado, partiu Bernardo. Cobrança de escanteio. Dedé de cabeça. Anderson Martins, a bola passa, sobra com o Bernardo. Bernardo fez o levantamento, olha o Dedé, tocou de cabeça, a bola toca no Rafael e vai pela linha de fundo. O Dedé tá reclamando não sei de quê. Dele mesmo, porque ele estava numa ótima situação, Luiz, tá vendo? Achei até que ele fez falta no Rafael. Acho que apoiou com o braço direito. Acho que ele se lamentou porque a cabeçada dele tinha endereço certo, ela bateu na cabeça do Rafael. Olha lá, com a mão esquerda, depois ele tirou. E aí, Raid? Olha o escanteio cobrado, você fala já, Raid. Bola passa, Bernardo domina do lado esquerdo, tentou o drible, perdeu. Chegou dominando, sai jogando o Valdir, dá um chutão lá pro ataque, a bola vai saindo em lateral. Em falta, empurrou, não tenha dúvida, a imagem é perfeita. 16 do segundo tempo. Botafogo vai ganhando do América por 2 a 0. Mas Olaria e Fluminense vão cumprindo a parte deles. Fluminense vai ganhando. Olaria também. Fluminense líder do grupo, Olaria segundo. Neste momento, Flamengo e Olaria. Fluminense e Vasco no próximo fim de semana. Éder Luiz. Éder Luiz. Ganhou do Thiago Eleutério. Vai levando o Éder. Que lance. Rolou. Tentou a jogada aqui do Souza. Caiu. E o Gil vai marcar o pênalti. Ele titubeou um pouquinho. Não sei se o Bandeirinha que estava de frente para a jogada pode ter auxiliado. Ele titubeou. O Bandeirinha tá. Os jogadores foram reclamar com o Bandeirinha. Éder Luiz levou. Tirou. Levantou a cabeça. Rolou para o Diego Souza. Vamos ver agora. Diego Souza estica as pernas ali na expectativa de tocar no corpo do goleiro José Roberto Reit. Para mim não houve pênalti. Não houve pênalti. Ele deslizou, depois o Diego sentindo que ele estaria chegando junto a ele, ele se projeta, se joga à frente, o árbitro lá. Ele que o goleiro em momento nenhum, ele tá lá, o braço dele, ó, nada. O malandro foi o Diego que ganhou esse pênalti. Eles foram reclamar com o Bandeirinha. Não sei se eles perceberam alguma comunicação do assistente com o juiz, né? Porque o juiz estava com uma jogada de costas, como você viu num primeiro instante em casa. O Bandeirinha é uma jogada de frente, né? O Bandeirinha entrou de frente. Nesse caso, a participação do terceiro auxiliar é mais complicada porque ele está do lado esquerdo. Bernardo vai para a cobrança. Aí a posição do goleiro Henrique, saltitante sobre a linha. Bernardo já está autorizado para a cobrança. O Vasco pode diminuir. Partiu Bernardo para a bola. Pé direito. Gol do Vasco. Bernardo de pênalti no cantinho direito. Henrique foi para o canto certo. Mas não deu para tocar. Bernardo diminui, 18 minutos, agora 19 do segundo tempo. Em jogo pela frente ainda, hein? Renascem as esperanças da torcida do Botafogo. O jogo está aberto, Luiz. Tem 18 minutos, tem muita coisa ainda para acontecer. E o detalhe é que o Felipe Gomes trocou tudo, né? O que era falta ele não marcou. Esse que não foi, ele marca. Realmente não está numa tarde feliz. Uma pena, né? Mas a arbitragem
bem ruinzinha do Felipe Gomes da Silva. Luiz. Oi, Jorge. Depois do lance, Luiz. Éder Luiz. Éder Luiz. Eleutério marcando. Éder levou. Escanteio que favorece o time do Vasco. O jogo esquenta em Macaé. A rodada esquenta ainda mais. A torcida está em paz com o time, né? Que vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil. Quarta-feira jogou um futebol bonito contra o Náutico lá no Recife. E nesse momento, jogo parado, é tempo técnico. E nós vamos então curtir lances da rodada. Você está vendo aí o Dedé, o Vasco diminuiu a pouco com o Bernardo cobrando pênalti. O Flamengo vai vencendo por 1-0. Cabeçada do Jean, um gol que pode ser contra, enfim. Mas vai vencendo por 1-0 o Macaé. Resultado que vai dando a liderança do grupo A para o Flamengo. A gente está revendo momentos, lances do jogo aqui de Macaé. Vamos ver lances do Botafogo. Segundo tempo, o Botafogo vai vencendo o jogo. E a gente está acompanhando lances do jogo do Botafogo. A gente está vendo a defesa do goleiro, incrível. Cidinho, né, Rô? E aí o gol vai acontecer, cruzamento vem do Bruno. E o Louco Abreu faz o 9º gol dele no campeonato. Aí cruzamento. Herrera para o Thiago. Bruno Thiago chutou, a bola passou à esquerda do gol ali. Vamos agora para a volta redonda. Ronaldinho cobrou. O Jean cabeceou para trás. Agora, por essa câmera. Não sei se a bola entrar. Definitivamente não sei se a bola entrar. Thiago Neves com o Diego Maurício. Mas o jogo vai recomeçar aqui. Houve uma bola na trave ali do Thiago Neves. O Flamengo por pouco não ampliou. Aqui escanteio que favorece o Vasco. Bernardo vai lá para a cobrança. Dedé conversando ali com o Diego Souza. O goleiro deu uma risada pro Diego Souza. Seu malandro, você se jogou. Olha lá. O Henrique continua tirando uma onda ali na conversa com o Diego Souza. O Diego tá tentando se justificar, né? O Diego tá na dele, né, Luiz? Se o juiz é ruinzinho, paciência. Vai lá o Bernardo para fazer a cobrança, autorizado. Fez a cobrança de escanteio. E realmente o Henrique está num segundo turno de alto nível, vai fazendo grandes defesas. O Olaria que sofreu só 5 gols no retorno. Ele é bom goleiro, Luiz, está sempre bem posicionado, é um goleiro rápido, né? E a gente já viu que todos os fundamentos que ele foi obrigado a colocar em prática foi sempre bem. Inclusive aquela bola, né, do David com o peito atrasado a mal, que ele saiu com o pé, que demonstrou que estava muito concentrado no jogo. E hoje, depois do Fantástico, a alegria e a diversão estão batendo ponto. Hoje no Fantástico tem estreia, né? A nova série do Dr. Drauzio Varela no Fantástico. Diabetes, o inimigo silencioso. Tudo sobre essa doença que afeta milhões de brasileiros. O Fantástico começa logo depois do Faustão. Faustão tem o Adriano, hein? Adriano, imperador, abre o coração para o Faustão. Jogada forte do Felipe Bastos ali. Cartão amarelo para ele, por sinal. Claro, o cartão, a jogada é desnecessária, que ele deslizou, deixou a perna e com isso a laranja desliza, ele toca, faz o movimento e atinge o adversário. Bem aplicado o cartão. Olha o Felipe apertando e ganhando. Bola espirra, fica com o Bernardo. O Éder Luiz vai passar na velocidade. O Bernardo leva pelo meio. Rolou para o Éder Luiz. Tentou ganhar o lance no fundo. Rafael jogou para escanteio. Diego Souza falando ali com os companheiros. O Bernardo vai para a cobrança do escanteio. Mais um. Mais um que favorece o Vasco. É o 10º. Bernardo fez a cobrança fechadinha. Foi bem o goleiro. Saiu bem o Henrique. Bola fica com o Felipe. O autor do segundo gol do Olaria. Recupera o Felipe Bastos. O Vasco é todo ataque. 22 minutos de bola rolando. Éder Luiz. Calcanhar para o Márcio Careca. Fez o cruzamento. Bola passa na frente do goleiro. E aí o Victor sai jogando para o Olaria. E bola do Victor, hein? Botou lá na esquerda para o Valdir. Tem velocidade. Adiantou. Chega o Dedé. Bota no vazio. Sai jogando o Vasco.
Rômulo. Vasco defendendo a invencibilidade. E também querendo mudar aí a ordem dos confrontos, né? Éder Luiz recebe na esquerda. Domina. Tocou atrás. Márcio Careca levantou, subiu. Amarildo pequenininho tirou. Agora voltou no Alan. Cruzamento de novo. Foi bem o Henrique. Saiu e tirou dali. A bola ficou com o Danilo. Enganou a marcação do Márcio Careca. Tenta emplacar a saída no contra-ataque. Renan Silva. Renan Silva é habilidoso. Botou na frente do Anderson. E arrumou escanteio para o Olaria. O jogo fica bem legal, né? Com duas propostas distintas e definidas. E você vê, Luiz, o Olaria mesmo, né, com a vantagem no placar, ele joga. Tu não tá querendo se defender somente, né? Quando tem oportunidade, o time tem saído para atacar. Por isso que o jogo ficou melhor no segundo tempo. O Olaria se classificando, seja quem for o adversário, né, o Flamengo ou o Vasco, não vai ser páreo fácil não, hein? Fernando Praz. Claro que se tratar de um time pequeno, fica embutida a questão toda que envolve um time de camisa. Da torcida, né, Luiz? Pronto. Esse aí tem uma vantagem muito grande, seja com o Flamengo ou com o Vasco. Quer dizer, naturalmente 80% do estádio, até mais, estará com a torcida de uma dessas duas equipes. Anderson Martins, bota na frente, encosta na marcação o David. Aí o Anderson Martins, o capitão David pressiona. Ele toca mais atrás, ajeita para o Bernardo. E além de tudo, que a torcida do Vasco pode dizer, pô, o nosso time foi facilitar a vida do Flamengo. Isso vai ter, hein? Aí o Felipe, trabalhando, recebeu o Éder Luiz. Márcio Careca. De novo no Éder. Faz 1-2, Márcio Careca fez o cruzamento, foi muito alto. Diego Souza protege do lado direito. Se apresenta o Alan. Recebe o Alan, devolveu no Diego Souza, a bola é boa. Diego foi pro fundo, caprichou no cruzamento, muito alto. A bola ficou com o David, sai jogando para o Olaria. Bernardo aperta ali, a bola tocada para o Felipe. Aí o Ivan. 2 para o Botafogo, 0 para o América. 1 para o Fluminense, 0 para o Nova Iguaçu. O Flamengo vai vencendo o Macaé por 1-0. Roubada de bola do Bernardo para o Felipe Bastos. Devolveu para o Bernardo. Tentou a jogada para o Éder. O Rafael sai jogando. Bota na esquerda lá para o Valdir. Desarmado. Sai jogando o Vasco. Dedé. Alan. Bernardo. Que virada do Alan para o Bernardo. Bernardo levou. Tentou a jogada. Felipe adiantou com categoria. O goleiro saiu e ele fez a defesa. O Felipe chegou e finalizou. Olha só que bola. Olha o Felipe. E agora o toquinho do Felipe. A bola bateu no peito do Henrique. É escanteio para o Flamengo. É o 11º escanteio pro Vasco. Vai entrando o Elton. Saiu o Felipe, viu, Luiz? Entra, portanto, um homem de área. E o Felipe saindo. Bernardo na cobrança. Bola vai voltar no Bernardo. Dominou o Bernardo. Levantou a cabeça, fez o cruzamento. A bola ficou com o Dedé, tentou a cabeçada. A bola passa e sobra com o David. Sai jogando para o Olaria. Está marcando falta. Não se conforma o Alan. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, só ele racha o teatro com você. O Henrique está aí com um problema na coxa. Evidentemente que o Henrique está na dele, né? 2-1, 27 do segundo tempo. Ele sai ali, olha. Ele nem estica as pernas para ter um problema muscular. Mas está ganhando tempo aí. Porque sabe que nenhum juiz dá mais do que 3 minutos. Quer dizer, isso é a regra, né? Luiz, mas não necessariamente você precisa esticar. Não, sem dúvida. Até no movimento você pode ter. Vamos ver o lance do Flamengo que a gente ficou devendo. Que é a bola na trave do Thiago Neves. Ó, Diego Maurício. Thiago Neves dominou. A bola ficou girando. E aí desviou ali no péssimo gramado do Estado da Cidadania e por pouco o Montinho artilheiro não fez o gol. Internautas que participam das nossas transmissões, mandando seus vídeos. A gente quer te ver por aqui, vamos lá. Júnior, me responde uma coisa. Você acha que tem alguém
do Olaria, algum jogador interessante que o Vasco possa contratar depois do Carioca? O que você acha? Um abraço aí, ó. Vai nos estádios. Vamos lá, galera. Clube e você, tudo a ver. Isso aí. Vitor e Marcos, a camisa do Olaria quadriculada, que é legal demais, parece da Croácia. Legal, mas gostei demais da produção, uma das mais bonitas que a gente teve até aqui. E aí, Júnior? Luiz, olha, Vitor e Marcos, tem sim. Ivan, Rafael, Danilo, Renan Silva. Olha o Fernando Praz defendendo, a bola sobrou com o Vitor. Levou, pode fazer o terceiro, tocou pro Valdir. Não entrou! Anderson Martins salvou e ficou sentindo. Bola volta com o Renan Silva. E o Márcio Careca chega ali, rasga tudo que tem direito, fica com a bola. O juiz entendeu que foi normal a dividida. Incrível não entrar essa bola. A confirmação da entrada do Elton no lugar do Felipe, completando o Júnior. Não, tem jogadores bastante interessantes, Luiz, né? É o caso do próprio Felipe, o artilheiro, o Valdir, que fez o gol, Danilo, Renan Silva, o Ivan, lateral direito. Bernardo ganhou, levou para a esquerda, bateu bonito, defendeu Henrique. Que defesa do Henrique. Bola volta na direita, Alan tentou o drible, vai para o fundo, cruzamento, Henrique de novo. O Henrique não precisa nem falar, né, Luiz? Que partida, né? Tá aí o Ivan. Meus amigos, por pouco o Olaria não fez o terceiro. Olha só, Valdir se atirou o Dedé e depois o Anderson Martins, literalmente em cima da linha, nossa microcâmera. Que imagem, meus amigos. E ele toca com a ponta do pé direito na trave, quer ver? Ó, olha lá, olha o pé direito agora. Ui, bateu inclusive um pouquinho na microcâmera. Esse pé direito aí. Aí dói, né? É interessante, Luiz, que ele não desistiu da jogada, né? Mesmo com a jogada quase que definida, ele terminou sendo premiado, né? Que ele conseguiu salvar o terceiro gol do Olaria. É o Vasco tentando segurar a invencibilidade. Felipe Bastos. Passou o Alan. A bola é para ele. Recebe o Alan no lado direito. Fez o drible. Foi para o fundo. Continua marcado em cima. Trouxe para o pé esquerdo. Agora sim levantou. Dominou o Elton de bicicleta. Tá precisando de um golzinho assim o Elton, né? Golzinho, isso é um golaço. É. Acerta é golaço. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, um por todos, todos por uma. Mais alguma coisa sobre a possibilidade de jogadores do Olaria aí na sequência? Luiz, eu acho que alguns clubes já estão de olho nessa garotada toda, né? Principalmente os mais novos. Esse meio campo é bastante interessante com o Danilo, David, né? O Renan e o Valdir que ainda volta para ajudar. O Felipe tem faro de gol. O lateral direito, o Ivan vai bem no apoio, sabe sair jogando. E além do Rafael, né? Que faz uma boa dupla com o Thiago Eleutério. Eu acho que a gente vai ver alguns desses jogadores aí sendo aproveitados por outros clubes. Diego Souza levantando, buscando o Elton. Dividida, ganhou bem a jogada do Ivan. Cruzou para a chegada do Felipe Bastos. Dividida, caiu no Márcio Careca. Fontão, cadê o espaço para chutar? E ele não apareceu. O interessante da jogada foi o jogador do Olaria, quando ele, né, levou o drible, ele saiu da jogada porque ele sabia que se tocasse. Renan tocou para o Valdir. Arrumou para o Felipe. Felipe domina. Arrumou para o pé direito, tentou a finalização, o Renan passou pedindo, ele tentou um toquinho atrás para o Victor. Chegou rasgando o Anderson, sai jogando. O jogo ganha contornos, eu diria, dramáticos nessa altura. Diego Souza quis resolver sozinho. David, Danilo, 32 minutos, Botafogo vai ganhando por 2-0. Mas com as vitórias de Fluminense e de Olaria, o Botafogo vai dando adeus à chance de defender o seu título de campeão carioca. Botafogo com muitas mudanças em relação ao ano passado. Muita gente fala, mas por que muitas mudanças? Muitas mudanças. Lúcio Flávio, Edno, Renato Cajal, uma série de mudanças. Treinador, né, o Joel para a entrada do Caio Júnior. Vai mudar. Informe, Jorge Guilherme. Saindo Valdir no time do Olaria, a entrada do Boniek com a 16. Boniek que tem esse nome em homenagem ao jogador polonês, o próprio Boniek.
ídolo lá na Polônia, num time lendário lá da Copa de 82. Não, ele jogava demais, né? Jogou depois no futebol italiano, fez muito sucesso. Jogou na Juventus com o Platini, fazia os 2 estrangeiros do período que eu estava lá. Felipe Bastos. Foram 17 finalizações do Vasco contra 7 do Olaria. Cruzamento, tentou fazer o domínio. Não conseguiu o Diego. A bola volta, Felipe Bastos, é pressão do Vasco. Ele tocou no Rômulo. Rômulo pro Alain. Pode pintar chuveirinho, tem bolinha, cruzamento. Olha o Elton. Tocou de cabeça, jogou sobre o gol. Tem bolinha pintando na tela da Globo. Tem rede balançando, é mais um do Botafogo. Botafogo cumpre o seu papel na despedida melancólica do América, rebaixado para a Série B. O gol marcado pelo Lucas. Vamos ver se o Lucas agora não contou com a contribuição de ninguém, né? Vamos ver o gol. Daqui a pouco nós mostramos o gol para você. Márcio Careca. Próxima quarta-feira, Copa do Brasil. O Vasco ganhou do Náutico, o Botafogo empatou com o Paraná Clube. Agora nós teremos a estreia do Flamengo. Flamengo e Horizonte do Ceará. Botafogo 3-0, gol do Lucas. Mas não será o suficiente para conquistar a classificação o Botafogo. Teremos a Libertadores com o Fluminense enfrentando o Argentinos. Lá em Buenos Aires, no estádio Maradona. Na próxima quarta-feira, precisando de um milagre. Vencer e torcer por uma vitória do América sobre o Nacional lá no Uruguai. Tá jogando aí o Dedé. 35, hein? Torcida do Botafogo. Acho que não jogou a toalha ainda, porque o Vasco melhorou nos últimos minutos, né? Domina. Bastante, Luiz, bastante. A entrada, principalmente do Bernardo, deu uma outra cara ao time. Daqui a pouco, no Domingão do Faustão, o Imperador Adriano abre seu coração pro Faustão. Diego Souza. Falta sobre o Bernardo. Tem rede balançando na rodada. É gol importante, já já a gente vai informar para você. Olha a bola pro Éder Luiz. Chegou Thiago, Edelter dá um chutão lá pro ataque. E olha, Riantoni empata para o Macaé. Flamengo 1, Macaé também 1. Vasco e Olaria. Fla-Flu. Você tá vendo aí a ordem dos jogos do próximo fim de semana. O gol do Macaé muda a ordem dos jogos. Olha o time do Vasco comemorando. Porque tudo bem, o Olaria tem um time certinho, melhor defesa do campeonato no segundo turno. Mas como disse o Júnior, olha o Márcio Careca, não é a mesma coisa quando se trata de um time grande, com torcida, camisa, história e tudo mais. Cruzamento do Márcio Careca, chegou rasgando e tirando dali o Thiago Eleutério. Alan. Que jogada do Éder, bateu cruzado, segura Henrique. Claro que a torcida do Vasco está comemorando porque muda o confronto, mas também a gente está no estádio do Macaé, né? O gol foi do Macaé. Há muitos torcedores da cidade de Macaé, vascaínos, que torcem também pelo time da sua cidade, né? E aí também tem o gol foi no Flamengo. Tudo isso conta para manifestação legal. Esse é o lado legal do futebol, né? O Rômulo. Elton. Bernardo. Felipe Bastos. Bernardo. Levou. Marcado ficou. Tocou na direita. Alan. Fez o levantamento. Diego Souza tentou para o Elton. Arrumou. Para o meio. Nem para o Diego, nem para o Bernardo. O Elton fez ali uma jogada. Uma acrobacia. Olha lá. Mas acho que ele tentou jogar essa bola para o meio da área mesmo. Acho que ele não tentou o gol, não. Pode ser que ele esteja enganado, evidentemente, né? Aí o Diego estava em posição irregular e não participou da jogada. Bernardo fez o levantamento. Subiu o Amarildo baixinha danada. É difícil ele perder a jogada pelo alto. Bola fica na direita com o Alan. Éder Luiz se apresentou. Recebeu Éder. Clareou. Bateu bonito. A bola foi à esquerda do gol. E é escanteio para o Vasco, hein? Bateu na pontinha dos dedos do goleiro Henrique. 37 minutos. Lá no alto, o placar eletrônico vai anunciando os confrontos, né? E aos poucos o Henrique vai se levantando aí. Vamos ter mudança no Olaria. Globo, a gente se vê por aqui.
Vivo. Na Vivo todo mundo faz DDD e economiza. Cobrança de escanteio para o Vasco, vem o levantamento. Lateral para o Olaria. Entrou o Renatinho, Jorge, foi isso? Exatamente, Renatinho com a 18 no lugar do Renan Silva. minutos. E o Vasco vai mudar também, viu, Luiz? Daqui a pouco Henrico, no lugar do Éder. Dedé na marcação implacável ali, em cima do Renatinho. Victor. Fernando Praz para fazer a defesa e completá-la nos pés do Renatinho. Renatinho que entrou há pouco com a número 18, no lugar do Renan Silva. O camisa 10 do Olaria. E aqui no campeonato, os confrontos entre grandes e pequenos, com 46 jogos, fora os de hoje. Foram 33 vitórias dos grandes e 5 dos pequenos. 4 foram sobre o Vasco da Gama, por sinal. Elton caiu. São essas coisas que atrapalham. Foi atacado por trás, o adversário não viu nem a cor da bola e o árbitro não marcou uma falta clara. Felipe tocou na direita para o Ivan. Devolução para o Felipe. Tocou no meio, o Felipe Bastos sai jogando com o Alain. Dedé. Márcio Careca. Lateral para o Vasco do lado esquerdo. Danilo corre o tempo inteiro. Tá aí o Bernardo. Vasco que joga na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Náutico em São Januário. Falta sobre o Anderson Martins, cometida pelo Renatinho. Aí cartão amarelo para o Renatinho. Aplicado com correção. Renatinho vai na perna do adversário. Ó. Intencionalmente, bola não quis nem ver a cor. Victor. Henrique com a 17 no lugar do Éder Luiz com a número 7. O juiz está marcando a falta que favorece o Olaria lá do lado esquerdo. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, dedicação total é ter atendimento campeão. Henrique com a 17. Na dúvida agora, ganhou Victor. Anderson Martins joga pela linha de fundo. Que isso, Dedé e Fernando Praz. Mas o Fernando, né? O Dedé estava na jogada, o Fernando saiu, não sei porquê. Havia alguns jogos que a defesa do Vasco não dava sustos, como hoje. Escanteio já cobrado. Olaria vai administrando. Victor carregou, bateu. Fernando Praz faz a defesa. Márcio Careca sai jogando. São as últimas esperanças aí do Botafogo, né? Eleutério fez o corte. Se enrolou com o Bernardo. Thiago Eleutério, o juiz está evitando o clinch entre eles. E a falta já foi cobrada. Diego Souza, Bernardo. O Henrique deixou. Bernardo tentou pro Elton. A bola não passou. O Elton fica desesperado. Por enquanto, Vasco e Olaria. Fla-Flu. Os jogos da fase semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O Flamengo vai empatando com o Macaé. Se estivesse vencendo, por exemplo, ele, Flamengo, enfrentaria o Olaria. Vamos ter outra mexida no Olaria, Jorge Guilherme. Exatamente a entrada do César com a 13, zagueiro, no lugar do Danilo. Sai com câimbras aqui. O número 3, o Thiago Eleutério, chegou pro técnico e falou: não dá mais pro Danilo, muda ele.
a entrega dos jogadores do Olaria é comovente mesmo, né? Olha a bolinha pintando na tela da Globo. Vamos ver se é gol que mexe com alguma coisa. Não, não mexe. O América diminui. Bruno Reis. E o rapaz tem feito até gols, o Bruno Reis, no campeonato. Levantamento tá pro Elton. Tá marcado o impedimento. Temos gol para mostrar? O impedimento ficou claro. Vamos ver o terceiro gol do Botafogo primeiro. Botafogo vencia aí por 2-0. Cobrança do Lucas. Foi o terceiro do Botafogo. Depois o Bruno Reis chuta muito bem de fora da área, né? Nossa, parece até repetição do gol do último fim de semana, que valeu o rebaixamento, né? Agora a gente vai ver o gol de empate do Macaé. Felipe defendeu, mas na volta não teve jeito. O gol marcado pelo camisa Riantoni, número 18 do Macaé. O que vai colocando o Flamengo no caminho do Fluminense e vice-versa, né? E Vasco e Olaria como outro confronto da fase semifinal. E olha, tanto o jogo Flamengo e Macaé como Fluminense e Nova Iguaçu, eles terminarão depois do jogo do Vasco. Márcio Careca, o Vasco vai perdendo uma invencibilidade de 9 partidas. Rômulo. Diego Souza. Foi falta. Thiago Eleutério chegou atropelando. Márcio Careca. Elton. Devolve do Márcio Careca. Rômulo. Vira o jogo lá na direita buscando o Henrique. Subiu baixinho, Amarildo tirou. Dedé. Dedé vira o jogo pro lado esquerdo. Chega Márcio Careca dominando. Aí o Márcio Careca faz o levantamento. Elton na dividida. Rafael tirou dali. A bola vai sobrando com o Renatinho. Felipe Bastos e a falta sobre o Felipe Bastos. É uma chance para o Vasco. Claro que para o Botafogo, o Vasco teria que virar o jogo para cima do Olaria, né? O Olaria tem um golzinho ainda de vantagem, porque o empate vale para o Olaria a classificação para a fase semifinal. Um entardecer belíssimo na Princesinha do Atlântico, no Norte Fluminense, em Macaé. Felipe Bastos que chuta muito bem, que chuta muito forte. Mas o Henrique está numa tarde inspirada, cobrada, não valeu. O juiz está apitando. Termina o jogo do Botafogo, 3-1, vitória do Botafogo sobre o América, por enquanto despedida melancólica dos dois, por sinal, né? O Botafogo, atual campeão, e o América rebaixado. O Botafogo não vai à fase semifinal. Felipe Bastos fez o levantamento, desvio de cabeça, o toque do Henrique vai pela linha de fundo, é escanteio. 3 minutos. Ah, adivinha se ele... 3 minutos foram... A gente teve esse período só naquela paralisação que a gente... Eu marquei no relógio, foram 2 minutos aquela paralisação, fora as outras que aconteceram. Bernardo, a chance do gol de empate! Rômulo! Gol do Vasco! O Vasco empata no finzinho! Rômulo de cabeça na cobrança do escanteio! Bernardo levantou, o goleiro falhou e o Rômulo mandou para o fundo da rede, empatando o jogo. Como falhou agora o Henrique, o cálculo foi equivocado. E o gol do Rômulo, terceiro dele no campeonato estadual. 6º com a camisa do Vasco. Mantém a invencibilidade o Vasco, né? Bom, Luiz, se o juiz tivesse dado o período correto de acréscimo, a torcida do Botafogo ia roer todas as unhas, porque a gente ia ter uns 5 minutos de acréscimo, né? O Raid está até concordando comigo, saída errada, Victor, domina para o Olaria, tentou fazer o drible, o Victor, pisou na bola o Victor, e ela sobrou, sai jogando o Anderson Martins. É o último minuto, renasce a esperança do Botafogo. Alan sai pela direita, trombou, o juiz está marcando a falta.
Banco do Olaria desesperado, viu, Luiz? Evidente, né, Jorge? É uma classificação histórica para o Olaria. A fase semifinal da Taça Rio. O empate garante. Bernardo, o Olaria inteiro no campo defensivo. Márcio Careca, 47-40. Bernardo, Diego Souza, ele chuta forte de fora da área. Preferiu tocar para o Henrico. Henrico recebeu na direita. Tentou fazer o drible. Amarildo cortou. Bola voltou. Sobrou com o Alan. Alan protege. Tentou levar na direita. Alan levou. Levou bonito. Trouxe para o pé esquerdo. Fez o cruzamento. Bernardo dominou pro Elton. Explodiu no Rafael. Rafael salva a Pátria Azul. Apita o árbitro. Olaria está na fase semifinal da Taça Rio. 2 para o Olaria. E com o estresse danado no finzinho, 2 também para o Vasco. E nós temos um